Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje teremos muitos eleitores de Bolsonaro, muitos seguidores do presidente da República, muitos simpatizantes que vão ficar muito decepcionados com o queixo lá embaixo. Eles vão conhecer uma face do presidente da República que a maior parte da população do nosso país já conhece, mas essas pessoas não querem acreditar. Nada como a gente mostrar imagens e alguns fatos para as pessoas entenderem exatamente o que está acontecendo. Nós vamos falar disso aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o presidente da República, ele fica quieto 2 dias, mas quando ele volta com força total para fazer do nosso país a maior esculhambação do planeta. Se a gente for levar em consideração como ele trata a coisa pública, de fato ele trata como um boteco de 5ª categoria que não lhe pertence. Então ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. O fato mais grave foi a nomeação de Pazuello para ser o ministro da Saúde. Gente, é uma coisa inexplicável. O Pazuello, ele ficou esses meses todos à frente da pasta da saúde, sendo uma pessoa incompetente, sendo uma pessoa desqualificada, uma pessoa desconhecedora do assunto, uma ignorante na questão da saúde, com o apoio, inclusive, dos grandes veículos de comunicação, porque essa era uma situação inaceitável. No meio de uma pandemia, uma pessoa desqualificada ser nomeada criminosamente para cuidar de um assunto da qual ela não tinha o menor conhecimento. O presidente da República cometeu um crime de prevaricação e o Pazuello, quando aceitou, cometeu outro crime de prevaricação também, porque ele não tinha menor condição de ter aceitado esse cargo. Bom, como nós ficamos sedados com essas maluquices todas para que nós não percebêssemos como o Brasil estava sendo roubado, então o Pazuello conseguiu ficar esse tempo todo e o resultado é essa montanha de pessoas mortas aqui no nosso país e que não param, né? A gente ainda está tendo muitos problemas. Então essa foi uma nomeação que foi uma verdadeira aberração, injustificável, foi um crime, uma pessoa sem qualificação para cuidar da saúde aqui do nosso país. Mas o presidente, como ele administra como sendo a casa da mãe Joana, ele não teve pudor também de indicar o filho dele, né? Ele estava ali, falou várias vezes, só não foi para frente porque essa coisa foi bombardeada por todo mundo, porque foi a aberração das aberrações antes da nomeação do Pazuello. O Eduardo Bananinha, ele estava achando que estava normal, era republicano, o pai dele o indicar, sem competência também, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Vamos lembrar um pouquinho dessa fala, né? Porque é bom a gente nunca esquecer qual é o comportamento moral do presidente e das pessoas que o seguem. Vamos lá. Se a gente somar isso tudo, as viagens internacionais que eu fiz com o presidente Jair Bolsonaro e com a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui da Câmara, eu tenho um certo gabarito e é isso que me dá respaldo para essa possibilidade de nomeação. E é essa construção que também ajuda, né, o presidente Trump a se dar tão bem com o presidente Bolsonaro. Ele se julgava com um certo gabarito, né? Eu gostaria de saber o que é um certo gabarito. Ainda bem que a ideia acabou não indo para frente. O Bolsonaro, hoje é de conhecimento geral, que ele indicou uma pessoa que os bolsonaristas acreditavam, inclusive, que era um petista, o Augusto Aras. Augusto Aras, que presta um desserviço à nação. Bolsonaro indica Aras para um novo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Gente, o Aras, ele não passava em nenhum teste para ser estagiário em nenhum escritório do Brasil, defendendo o que ele defende, porque ele defendeu várias vezes situações que entram em conflito com a Constituição do nosso país. A Constituição não deveria ser um assunto para especialistas, porque é o documento maior de todo brasileiro, de todo cidadão. Mas o Aras insistiu em se conflitar o tempo todo com a Constituição, e aqui o jornal, o Valor, fez aqui um breve histórico, né, desse tipo de comportamento do procurador, que
é o mais alto cargo do Ministério Público do nosso país, que está ali para defender os interesses da sociedade, do Brasil, e não do presidente da República. Mas ele rasgou seu diploma, rasgou qualquer princípio ético, princípio moral, para ser ali uma espécie de capataz jurídico do presidente da República, se conflitando o tempo todo com a Constituição, e por isso ele está sendo questionado dentro até mesmo da sua instituição. Ele acha que vai ser reconduzido com muita facilidade. Nós não sabemos, enfim. Mas como a nossa república é composta por personagens também muito estranhos, então a gente não deve ficar admirado se ele conseguir ser reconduzido, mesmo tendo se conflitado com a Constituição quando o assunto foi abertura de templos. Ele achou que podia fazer isso durante a pandemia. Quando ele falou da hidroxicloroquina, ele achou que isso era permitido, que o Ministério da Saúde poderia fazer isso. Quando ele extinguiu forças-tarefas, inclusive uma que beneficia o Paulo Guedes, a Operação Greenfield, que acusa Paulo Guedes de ter desviado, de ter se apropriado de dinheiro de servidores públicos aposentados. Enfim, deu uma martelada em cima disso. Quando ele disse que as Forças Armadas funcionam como uma força mediadora, tem um poder moderador, que é uma infâmia, é um absurdo, enfim. Tem outras situações aqui. A da rachadinha do Flávio Bolsonaro, que ele achou que o Tribunal de Justiça não tinha competência para analisar esse caso, dentre tantas outras coisas. E aí as indicações, elas vão se somando, né? Eu vou deixar a cereja do bolo para o final, porque a indicação de hoje, para ocupar o cargo de ministro no governo Bolsonaro, está recaindo sobre o senador Ciro Nogueira. Essa figura aí. O Ciro Nogueira, ao assumir um cargo de ministro da Casa Civil, ele deixa o Senado e vira ministro. E quem assume no lugar dele, quem é? A sua mãe, a sua mamãe, a dona Eliane Nogueira, que é suplente dele. Qual a experiência da senhora Eliane Nogueira? Zero. O senador Ciro Nogueira é um dos que mais gasta cota de combustíveis no Senado. Sabe por quê? Porque ele gasta muito com querosene de aviação. Porque sabe como é, né? O senador não pode ficar andando de avião normal, tem que ter o próprio avião dele. Mas aí o senador, que já está ligando para as pessoas, conforme diz aqui a coluna do Gerson Camarote, diz: depois de receber convite para a Casa Civil, Ciro Nogueira liga para os presidentes da Câmara e do Senado. Pois bem, o Ciro Nogueira hoje ele é um bolsonarista de 4 costados. Chega ali na CPI da Covid, ele, quando pede a palavra, é sempre para defender o presidente da República, é um desses aquinhoados com o orçamento paralelo lá do governo federal, que tem jogado grana para as bases desses senadores, que são os apoiadores do governo Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Deu uma paralisada, apareceu aqui. Bom, mas por conta dessa indicação, e aí que está o queixo caído dos bolsonaristas hoje, né? O senador Ciro Nogueira, ele já foi um petista, né? Foi um apoiador de Lula de primeira hora. Vamos acompanhar esse trecho aqui. E vamos ver o que ele falava do presidente da República, a quem ele vai servir como ministro a partir de agora. Vamos ver o caráter de quem chamou o Ciro Nogueira e o caráter do próprio Ciro Nogueira no meio dessa história. Vamos ver se vai aqui, vamos lá. Bolsonaro é um tipo de partido. Todo mundo sabe que eu sou um homem conservador, tenho um perfil de direita. O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. O presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada. Sabe, nunca foi prefeito, governador, mostrou algum trabalho. Só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, eu não me atrai. É um discurso muito fácil. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu seja, tenho que pensar no Brasil, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo do combate à fome, os programas que ele fez um programa habitacional
do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, eu estou falando aqui, senador Ciro, pelo progressista do Piauí. Tá aí, senador Ciro, grande camarada Ciro, que agora vai ser o ministro do governo Bolsonaro. É uma maravilha. Então, meu amigo eleitor de Bolsonaro, você que achou que o presidente não faria nenhum toma lá da cá, que é um homem reto, um homem que ia combater as forças contrárias, né? Isso tudo no discurso. Na hora do acerto final, a coisa está se dando como nós já estamos vendo aqui. Eu não sei se depois desse papo que a gente está tendo, dessa entrevista do Ciro Nogueira circular pelas redes bolsonaristas, se ele ainda vai continuar a ser o indicado para ocupar um ministério no governo Bolsonaro. Bolsonaro, nesse caso, ele ganha um aliado do Centrão, ali dentro uma pessoa com caráter que a gente acabou de ver, né? Que vai manipular o que ele puder dentro do Senado a favor do governo Bolsonaro, e ganha grátis também a mãe do senador Ciro Nogueira. Então ele ganha um articulador que vai ficar dentro do governo e a mãe do senador que fica articulando por ele dentro do Senado, se bem que ela não deve ter muita experiência, né? Ela nunca fez absolutamente nada no mundo político, vai ficar uma coisa complicada. E aí a gente chega para a cereja do bolo. O Bolsonaro está pensando em indicar uma pessoa com esse perfil de qualificação técnica que ele escolhe as pessoas, né? Para ele não precisa conhecer absolutamente nada, ele sai botando pessoas incompetentes na área que ele quer. E agora para o Tribunal de Contas da União, o tribunal que fiscaliza o próprio governo, analisa as contas, que exige que a pessoa tenha notórios conhecimentos em contabilidade, né, em finanças públicas, reputação ilibada, ele agora quer indicar o deputado Hélio Negão. Deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui. Opa, isso mesmo, deputado Hélio Negão está cotadíssimo, está trabalhando para ser o indicado do Bolsonaro no tribunal. E a pergunta é, qual é a qualificação do deputado nessa área? Ele que é subtenente do Exército. Ele não tem o menor conhecimento, menor qualificação técnica para ocupar um cargo tão importante como ministro do Tribunal de Contas da União. Mas vocês pensam que o Bolsonaro está preocupado em competência, ele está preocupado com o serviço público, com a prestação de algum serviço para a nação, algum tipo de fiscalização de fato? Gente, vamos lembrar que o Tribunal de Contas da União, segundo a nossa Constituição Federal, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para fiscalizar todas as ações do Poder Executivo, as obras, os contratos, as licitações, as nomeações, a prestação de contas, o orçamento público, enfim, a pessoa deve ter uma capacitação para esse tipo de situação. Então, diante de tantas situações, um homem que foi capaz de nomear um general incompetente para nos matar, qual o problema dele colocar um subtenente para julgar as contas do próprio presidente do governo federal até ele se aposentar? O cargo ali é vitalício. A pessoa vai a vida toda, é um salário muito vultuoso, a pessoa mexe com muitas estruturas, pode nomear outras tantas, enfim. Essas são as notícias do dia. Você, bolsonarista, justifique, portanto, essas nomeações e explique como é que o camarada, o companheiro Ciro Nogueira, agora vai virar ministro do governo Bolsonaro com essas informações que ele tinha e com as percepções que ele tinha sobre o presidente da República. Ele disse que o presidente Bolsonaro é um fascista. Não foi ninguém da oposição, foi ele que disse isso. E como é que vocês vão dormir com um barulho desse? Mas esse é o presidente que nós temos no nosso país. É o esculhambador geral da República. É Jair Esculhambado Bolsonaro. É esse que é o nosso presidente. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e vamos seguir em frente.